Bem-vindo ao nosso HealthCast. Que MEV é essa? Eu sou a doutora Jaqueline Ney, médica nutróloga, e hoje vou trazer mais uma história inspiradora com a medicina do estilo de vida. Hoje, a minha convidada é muito especial, uma amiga querida que foi minha paciente, ainda é paciente, e hoje ela está aqui também representando o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, porque ela é da diretoria da Regional do Rio de Janeiro. Então, vocês imaginem, gente, quanta troca interessante, quanta informação essa grande profissional, psicóloga, doutora em psicologia, que atua diariamente na medicina do estilo de vida, viveu a transição alimentar para plant-based. E foi nesse momento que a gente se encontrou. E aí ela vai contar um pouquinho para vocês qual foi a história dela com a medicina do estilo de vida. Doutora Paula Guimarães. Seja bem-vinda, minha querida. Que honra estar aqui, um maior prazer estar aqui contigo. Eu conheci a MEV com você, né? Foi a Jaque que me apresentou a MEV. E a gente se conheceu através de paciente, que tu estava me encaminhando uma paciente, uma conversa que era para ser rápida, quando a gente viu, a gente estava conversando há 1 hora. E eu me lembro muito de uma frase que tu me falou, que foi: tu é MEV não sabe. Que eu já tinha ali, eu trabalho já com terapia cognitivo-comportamental, com psicologia positiva, e a MEV usa essas duas abordagens mesmo. E eu já tinha uma visão maior do todo do paciente. Eu sempre tive essa atenção. O paciente, não adianta ele ter uma sessão de terapia muito boa e ele não vai ter se ele não dormiu bem à noite, se ele está se alimentando mal. Eu sempre tive essa preocupação do paciente chegar inteiro na sessão para aproveitar. O humor dele é muito regulado pela alimentação. Quando a gente não dorme, a gente já não vai ter bom humor, já não vai ter um bom dia. Então, acaba que ele, quando dizia, eu tô muito cansado, tô com sono, então não vai aproveitar essa sessão. E aí eu entrava muito nesse assunto. Como é que tá a tua saúde? Mas e por que tu não tá dormindo? E aí eu já entrava sem saber, eu já fazia a abordagem de MEV. E aí, quando tu me apresentou, aí a Jaque começou a me passar, a gente começou a trabalhar juntas, dividir muitos pacientes, eu comecei a ver que esse é o caminho, sabe? Eu acho que a psicologia ela não pode ficar limitada a focar só em pensamento, comportamento e sentimento do paciente, porque eles são influenciados pela saúde dele. Então, a gente tem que, já numa primeira consulta, numa anamnese, ver qual é o estilo de vida dele, porque isso está influenciando a saúde mental dele como um todo. Então, é muito importante ver sono, alimentação, uso de substâncias. E foi tão incrível, amiga, que no dia que eu passei para você essa paciente, né? Você foi me fazendo perguntas MEV. Isso. Você fez uma anamnese, porque a MEV, gente, como uma medicina de vanguarda, né? Ela tem também os seus sinais vitais. Assim como a medicina convencional tem sinais vitais, né, que é temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, a medicina do estilo de vida tem também seus sinais vitais. Que é quantas horas de sono que você dorme, qual a quantidade de álcool que você bebe, qual a quantidade de fibra que você come, né? E o IMC também é um sinal vital da MEV. Os 6 pilares, todos eles funcionam como um sinal vital. E a Paula foi me fazendo essas perguntas quando eu fui passar a paciente para ela. Mas como que ela está dormindo? Isso. Mas será que ela está se alimentando bem? Eu falei, nossa... Aí ela me explicou que trabalhava com psicologia positiva, que é a base da medicina do estilo de vida, né? Que é a medicina comportamental. E aí a gente começou a conversar um pouco mais. Falei, vem conhecer a clínica. Nessa ocasião, eu trabalhava na clínica da doutora Silvia Lagrota, que é a nossa amiga, que faz medicina do estilo de vida de vanguarda no Brasil há mais de 10 anos. Eu acho que a TakeCare vai comemorar agora, em 2023, 10 anos. Foi fundada em 2013. E eu falei, vem que você vai conhecer a Silvia e a gente vai desenvolver alguns projetos juntos. A gente precisa muito de uma pessoa com a sua mente, né, com a sua mentalidade. E ela começou a conhecer a medicina do estilo de vida, começou a se interessar. E hoje ela está aqui para falar de um pilar que foi um pilar muito significativo para a Paula, né? Agora a gente já não está mais falando tanto da doutora Paula Guimarães. Agora a gente já está falando da Paula. Da pessoa física, né? Que foi um pilar muito significativo para ela, que foi a transição para alimentação plant-based. Gente, para quem não sabe, Paula é gaúcha, é da terra do churrasco. E, de repente, ela viu sentido naquilo. Ela viu sentido em realmente manejar esse consumo de proteína animal na vida dela. Ela queria experimentar os benefícios daquilo. Eu queria que você contasse, Paulinha, como que foi essa sua experiência de viver essa transição alimentar para uma dieta plant-based?
foi uma mudança de vida total, assim. E hoje eu não indico MEV para os meus pacientes à toa. É porque realmente muda a nossa vida. Porque ali naquele início da alimentação, tu que me orientou, aprendi contigo, alimentação positiva. E eu fiquei... Eu tinha essa mania. Gaúcho, às vezes, come carne vermelha quase todos os dias. Faz parte da alimentação. Hoje, não tem na minha casa carne vermelha. Eu não gosto, perdi o paladar, não gosto mais. E agora eu só como peixe, carnes brancas, né? Só peixe mesmo, frutos do mar. E mesmo assim, é muito menos. Porque eu percebi uma mudança na minha disposição. E o que mais me marcou naquela época, que eu fui, né, vamos fazer uma consulta aqui de nutrição, de nutrologia, e no meio da consulta, assim, conversando contigo, eu me senti super acolhida, e eu comecei a falar coisas que eu não tinha falado nem em voz alta, e eu percebi, assim, eu tava achando que tava com um quadro de excesso de trabalho, de burnout, e quando realmente eu percebi, eu tava insatisfeita com a minha vida como um todo. E aquilo estava me atrapalhando. E eu gosto de falar isso para meus pacientes, porque eu aprendi na vida prática isso. Geralmente, quando a gente entra em burnout, quando a gente está com estresse, exausto, não é porque a gente está fazendo coisas demais. Que as pessoas têm essa ideia. É porque você está fazendo coisas que você gosta muito pouco. Então, a gente tem que incluir atividades prazerosas. Não é porque está trabalhando demais, não é para gerar estresse trabalhar demais, por exemplo. Trabalha para ser prazeroso, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Mas E aí, às vezes, as pessoas dizem, poxa, mas eu trabalho de segunda a sexta, final de semana eu durmo e estou exausta e não faço nada. Como é que eu descansei? Mas pode entrar em burnout, em estresse. Por quê? Porque não está fazendo coisas prazerosas o suficiente. Então, a gente tem que ter esse olhar. Não é o excesso, muitas vezes, de fazer coisas. É a falta de coisas que gosta. E eu percebi, eu pensando que eu estava com esse excesso de atividades, que eu estava mais era com falta de prazer na vida. Eu tinha entrado num piloto automático e comecei a questionar minhas decisões. Eu não estou satisfeita com a vida que eu estou vivendo e banquei essa ideia, transformei totalmente a minha vida. Gente, foi uma transformação. Essa mulher maravilhosa que vocês veem hoje... viveu realmente um processo de transformação ao longo de 3 anos, né, Paula? Muito doloroso, com a minha família toda no Sul e eu aqui, poucas pessoas como minha rede de apoio, mas eu banquei as minhas decisões sozinhas. E nesse processo, eu já tinha iniciado esse processo da MEV de estilo de vida e eu acho que se eu não estivesse... eu não teria aguentado esse estresse. Mas era por quê? Porque eu já estava assim, não, eu tenho que fazer atividade física porque vai me fazer bem para o meu estresse. Eu tenho que me alimentar bem para amanhã eu acordar melhor. Eu tô triste, eu tenho que me cuidar porque é a única coisa que está dentro do meu controle. Porque quando a gente começa a ter mudanças, a tomar decisões, muitas coisas fogem do nosso controle. Mas o que nunca foge do teu controle é o teu autocuidado. É o que você pode fazer. Então, tá com um problema, tá vivendo um problema, tá vivendo uma situação que não dá para controlar, que não dá para mudar, cuida de você. A melhor coisa que você pode fazer, porque aí você vai estar bem para encarar tudo que vem pela frente. Oi, gente, toda essa autoridade que vocês estão ouvindo, né? Essa convicção que Paula tem, ela vai transformar isso, né, num grupo de apoio para pacientes com lipedema. Sim. Nós estamos em breve lançando isso. Ela já viveu, né? Todas nós vivemos a medicina do estilo de vida nas nossas vidas. E agora, tudo isso que vocês estão ouvindo aqui, muito em breve, vai ter um grupo super interessante aqui na clínica, aqui na nossa equipe da Fabiana, só para pacientes com lipedema. Paula, eu queria que você falasse um pouquinho como é que hoje em dia você encara a alimentação. Assim, você se preocupa com a quantidade de fibra? Que eu lembro que na época, amiga, foi uma coisa assim, muito importante. Eu falava para você, Paula, você come pouca fibra. Lembro. Porque o maior problema não era nem a quantidade de proteína animal. Era a ausência da quantidade necessária de fibra, que a gente precisa de cerca de 50 gramas de fibras por dia. É claro, gente, que você não vai sair de comer 10 gramas de fibra para comer 50, porque o intestino nem tolera. Mas, progressivamente, a gente foi aumentando e chegando na meta para ela de melhorar até a função intestinal. Porque o intestino, como a doutora Paula pode nos... né, corroborar com isso que a gente está falando, ela está aqui como autoridade que ela é na psicologia e na psicologia positiva,
o intestino ele está totalmente relacionado com as nossas emoções. Então, se a gente tem um intestino que tem um funcionamento adequado, automaticamente a gente já se sente melhor, o humor já melhora e vice-versa. Então, essa questão da alimentação plant-based, ela vai muito de encontro também a esse funcionamento intestinal, a saúde intestinal, que faz com que a gente melhore o humor, diminua a ansiedade. Então, Paulo, eu queria que você contasse um pouco pra gente, na vida prática, o que você fez? Porque, assim, sua vida é muito corrida, né, Paulinha? Muito. Você atende um paciente atrás do outro. E a gente estava no meio de uma pandemia. Sim. Então, você estava, assim, era o profissional mais requisitado do momento, né? E ainda é. Porque eu já atendi online há muitos anos, então eu já era muito referência no atendimento online. No atendimento na pandemia. online. Paula estava com uma agenda impossível, gente. Imagine você fazer uma mudança, uma transição alimentar no meio dessa agenda. Mas ela fez o quê? Ela falou aqui para vocês. Ela se priorizou. Isso. Ela viu que ela precisava também se amar, cuidar dela. Como é que foi esse passo a passo? Você já saiu trocando tudo? O que você fez na vida prática de uma agenda corrida? Conta pra gente. Foi gradual. Eu lembro muito que tu disse que era pra eu fechar horários e eu parar de atender. Tipo, eu atendia 9 horas. Porque às vezes eu atendo muitas pessoas de fora do Brasil. E pelo fuso horário, às vezes ficava tarde pra elas, cedo pra elas, estavam no trabalho. E eu atendia 9 horas da noite. Eu me lembro muito que tu falou assim, ó, não vai mais atender às 9 horas. Gente, eu não dou prejuízo pra agenda de ninguém, não, tá? Não é isso, não. Eu reorganizo a agenda de vocês. E eu fechando esse horário, eles deram um jeito. Não foi, amiga? Pega não ali foi. um intervalo na sala de trabalho, dá um aí. jeito. Então, no dia, tinha dias que eu me alimentava uma vez por dia. Eu me lembro que foi muito mais esse processo de incluir alimentos do que tirar. Isso. Que industrializados eu já não comia muito. Né, açúcar, eu nunca gostei muito, assim, eu nunca tive tanto paladar pro açúcar, tipo café, isso é de gaúcho, né, chimarrão, a gente toma tudo sem açúcar. Então, eu tinha muito mais uma deficiência de fibras na alimentação, não comia tantas frutas porque não fazia lanche, então tinha dias que eu comia uma vez por dia. Eu gosto muito de fazer jejum, então às vezes eu exagerava de fazer muito, né? Eu me lembro que teve todo esse cuidado comigo. E aí vai comer uma vez por dia, como é que vai comer só nesse prato sem cor? Então, pois é, foi gente, essa mudança. porque nós temos, eu tenho um código com os meus pacientes, tá? Tem algumas coisas que eu falo, assim, para ser forte, para vocês conseguirem lembrar. E alguns pacientes falam que eu fico igual uma vozinha ali no ouvido o dia inteiro falando as coisas que vocês ouvem em consulta. Mas isso é uma coisa muito importante. Eu transformei uma recomendação nutricional em algo que é palpável para todo mundo. Eu falo, o prato tem que ser igual uma lona de circo. Se você olhar para o seu prato e ver que parece uma lona de circo, ele está adequado. Se você olhar para o seu prato e parecer qualquer outra coisa que não seja uma lona de circo, é porque está faltando algum nutriente ali. Então, Paula praticava muito esse prato lona de circo, né, amiga? Aí conta, aí como é que foi essa coisa gradual? Então, primeiro você deu uma organizada na agenda. Primeira coisa foi organizada. Eu não tomava sol. Isso era um mito muito que eu tenho, que acho que muitas mulheres têm, porque nosso dermatologista orienta. A pele é um só órgão, não toma sol, porque senão vai voltar o melasma, eu tenho melasma tratado. Então, eu tinha muita preocupação com a pele, com o rosto. E eu não tomava sol. Então, primeira coisa, eu comecei a tomar sol, sim, porque sol é saúde. Então, comecei a tomar sol, diminuir o trabalho, a agenda. A alimentação eu fui incluindo. Eu aprendi contigo a fazer feijão, lembra? Que até para comprar uma panela de feijão, nós escolhemos uma panela de pressão juntas. E é isso mesmo. Não é porque nessa época nós não tínhamos a amizade que a gente tem hoje. Eu estava trabalhando com a Paula como paciente mesmo. Sim. Né? A gente foi, ela me mandou mensagem, a gente escolheu a panela, como cozinhar feijão. Porque feijão é a principal proteína do hábito alimentar brasileiro, proteína vegetal, né? Do hábito alimentar brasileiro. Então, a gente começa por ele. Depois pode acrescentar outras leguminosas, grão de bico, lentilha, ervilha. Mas pra gente, né, como hábito alimentar... E lembrando sempre, gente, que na medicina do estilo de vida, você começa do mais fácil para o mais difícil. Isso. É uma coisa crescente em termos de dificuldade, porque senão diminui a adesão. Aí ninguém quer fazer a mudança. E o objetivo é fazer todas as mudanças do estilo de vida que a gente precisa, da maneira mais efetiva e afetiva possível. Isso. Respeitando a individualidade do paciente. E aí, amiga, e conta, então, você foi fazendo feijão,
Aí depois, como é que foi o próximo passo? Incluindo alimentação, diminuindo horas de trabalho, não trabalhando até tão tarde. E é um processo que até nós que trabalhamos com MEV é difícil. Às vezes a gente entra no equilíbrio, quando vê, entra de novo no piloto automático e se perde de novo em um pilar. O sono, eu poderia dizer assim que esse ano realmente eu tô com sono. Eu tô há 3 anos nesse processo e o meu sono foi o pilar mais desafiador para mim. Porque hoje em dia a gente tem estímulo o tempo todo, até a gente se desligar, até fazer um ritual. E hoje eu morando sozinha, eu não tenho ninguém para conversar, então é normal ficar conversando no telefone, ficar usando televisão, né, computador. Então é mais difícil esse policiamento de parar de trabalhar. Quando tu tem alguém, uma companhia, a pessoa às vezes te alerta. Mas quando vê, não tem limite. Então esse ano eu consegui colocar mais esses limites. E agora, amiga, falando, esse processo me virou tanto a chave que eu mexi com todos os meus pilares. Como eu falei, o sol, alimentação e relacionamentos positivos também. Porque eu comecei a reavaliar todos os meus relacionamentos. E muitas coisas não fizeram mais sentido para mim. E eu comecei a mudar. Claro, e pessoas... Quando a gente entra nessa vibração positiva de amor, de felicidade, pessoas novas chegam, as certas, que é impressionante quando aparece no nosso caminho as pessoas certas, né? O nosso encontro foi uma coisa muito... uma sincronicidade. Amiga, foi muita sincronia. Foi muita. E as pessoas certas começaram a chegar no meu caminho, as pessoas que eu me identifico, as pessoas que me fazem bem, que hoje fazem parte da minha vida. E eu comecei a gente não fala assim que tem que eliminar, mas se distanciar mesmo de relacionamentos tóxicos, falidos, que não te fazem bem. E as pessoas não entendem e tá tudo bem, a gente não precisa justificar nada pra ninguém, a gente tem que fazer o que nos faz feliz. A gente não precisa de motivos pra fazer uma mudança. Tem pessoas que me dizem, mas por que você mudou? Você tava sofrendo? Não necessariamente. Agora, esse ano eu me mudei. Aí as pessoas, mas não tá gostando do outro apartamento? Amo o outro apartamento, ela tinha uma vista linda. E todo mundo perguntava a ela, mas como você vai sair desse apartamento? Tá linda a sua vista. Ela se mudou, foi para outro apartamento. A vista também é linda. Isso. Mas então... ela tinha motivos para ir para aquele outro local. E Paula é muito assim. Ela vê sentido na coisa. Tem muito autoconhecimento, se conhece muito, né? E vai fazendo coisas que quando a gente tá acostumada a ver outro tipo de comportamento, a gente não consegue entender o comportamento de quem se conhece. E aí eu queria te perguntar, amiga, como é que se você já viveu alguma vez, né, uma história engraçada com a MEV, como é que você teve que lidar com isso? Porque, não, obrigada, não como carne. Como é que é isso? Alguma coisa relacionada à alimentação que você tenha vivido e que seja interessante, assim, com a MEV. Conta pra gente. O que mais me chamou a atenção foi ali naquele início, que eu via dizer pro paciente, né, e começar a explicar os pilares. Às vezes eu tava atendendo ele 9 horas da noite. Tem que parar com o celular pelo menos 2, 3 horas antes. Tipo assim, tá, mas a gente tá aqui agora. E eu me lembro eu acho até que estava nesse grupo, fazendo reunião com o grupo de MEV, com o conselho lá de medicina do estilo de vida. Todo mundo organizando evento, 9 horas da noite. E isso foi uma coisa assim que eu achei, poxa, nem nós profissionais estamos conseguindo. Porque quando nós estamos trabalhando até 10 horas da noite, fazendo live no Instagram. Às 9 horas a minha live. E eu falando na live, não, tem que largar o celular. Eu tava mandando a pessoa, para de ver essa live e vai dormir. Então isso foi o que mais me surpreendeu, assim, de que como a gente faz coisas sem se dar conta e a gente tem que ser exemplo pro paciente. E até porque a gente vai inspirar se a gente é. E a melhor forma de inspirar não é falando, não é ensinando, é sendo. Porque aí o paciente nos vê, a gente vê que a gente está bem e automaticamente o nosso brilho inspira outras pessoas. Isso a gente é não muito importante falar. que a doutora Paula está falando. Porque para você que é profissional de saúde, médico, psicólogo, nutricionista que está nos assistindo, que quer conhecer um pouco mais da MEV, se você não está disposto a mudar o seu próprio estilo de vida, a MEV, você vai ter dificuldade de aplicar a MEV na sua prática clínica. Porque a comunicação que você tem com o paciente, ela precisa ter convicção. E você só tem convicção, inclusive dos desafios, tá, gente? Sim. Como o Paulo tá falando, a gente não tá escondendo nenhum desafio. A gente tava pedindo para as pessoas dormirem e fazendo uma live 9 da noite. Sim. Né? Incoerente. Mas Sim. a gente também tem os nossos momentos de inconsciência. E é importante a gente estar sempre em contato com o grupo, com o poder do grupo, para poder
uma ir regulando a outra e ajudando. Por isso que nós temos um grupo muito grande de médicos que fazem a medicina do estilo de vida e psicólogos. A Paula está trazendo esse movimento de vanguarda para a psicologia, né? Isso. Hoje ela está nessa posição de... Eu acho que você é a primeira não médica que está numa posição de diretoria, né? De um conselho de medicina. De um conselho de medicina do estilo de vida. Então, porque ela é essa porta-voz dessa revolução que a gente está vivendo na medicina, na verdade, na saúde, né? Sim. Na saúde, no Brasil, isso ainda é um movimento que está iniciando, né? Tem 10 anos. Mas no mundo, gente, nós já temos mais de 50 mil artigos falando sobre medicina do estilo de vida. Em termos de ciência, já é indiscutível. Isso. Como que a gente trabalha com isso na prática médica? Tem alguns cursos no Brasil. O curso certificado é só o americano, para você fazer a certificação internacional. Tem que fazer o curso deles, do ACLM, e fazer uma prova, que é uma prova que é muito difícil. A Paula está se preparando esse ano todo para fazer a prova. Eu fiz a prova 2 anos atrás. Tem alguns profissionais do Brasil, né, que são certificados, têm a certificação internacional, mas não são todos. Conhecer a MEV e aplicar a MEV é uma coisa que está ao alcance de todos os profissionais de saúde. Sim. Agora, como que entrar profundamente mais, né, conhecer mais profundamente a MEV é uma coisa que a gente precisa ter contato com os cursos certificados. Para você poder aplicar aquilo na sua prática clínica e fazer essa medicina que a gente faz, que está apresentando aqui para vocês. E a Paula, ela leva essa voz para a psicologia, porque ela vem também trazendo a psicologia positiva. Fala um pouco para a gente, Paulinha, como é que é viver essa experiência agora de fazer uma coordenação, uma diretoria, né, desse conselho, promover caminhadas, fazer todos esses 6 pilares funcionarem, serem conhecidos pela população de um modo geral, pela população médica, pela população de psicólogos. Conta pra gente como é que tá sendo isso. Eu tô muito feliz porque desde que eu comecei nessa posição, ia divulgar mais também, muitos psicólogos estão interessados. Eles estão me pedindo, Paula, como é que psicólogo aplica MEV? Vai sair o meu curso, viu, online de MEV na prática da psicologia clínica, porque os psicólogos estão pedindo muito. Como que se avalia, como que se trata em terapia com MEV, sempre atento aos 7 pilares. Então, vai sair esse curso também. E eu me lembro que na psicologia positiva teve esse movimento também, que já estava em Harvard, já estava milhares de artigos no mundo. Isso era 2015 que eu comecei a estudar. E quando eu comecei a dar curso de psicologia positiva, uma aluna antiga me achou no Instagram esses dias, ela falou, Paula, como eu lembro de ti, porque eu fiz o teu curso de psicologia positiva há quase 10 anos atrás, e você falava, olha, daqui a um pouco todo mundo vai falar dessa ciência da felicidade, estudem, porque essa é uma tendência. E agora eu tenho que dizer para os psicólogos que é a MEV, estudem MEV, porque daqui a um pouco vai ser muito limitado o psicólogo que ficar só abordando na consulta a parte cognitiva. Não dá mais. A gente tem que entender o ser humano como um todo, inclusive espiritualidade também, que afeta muito a saúde mental do paciente. A gente tem que quebrar esses tabus de, isso eu não falo. Vamos quebrar, porque isso é importante. Uma coisa maravilhosa da MEV é isso, né, gente? Porque eu tenho total condição, baseada em evidências, de trabalhar isso com os meus pacientes. Isso também é uma coisa que, na medicina convencional, já tem aí, inclusive, a cardiologia, que eles têm um setor de espiritualidade. Indiscutível, gente. O papel da espiritualidade na saúde humana é indiscutível. A cardiologia tem esse movimento de vanguarda, trouxe isso, né? Eles têm mesas inteiras, sessões inteiras no Congresso de Cardiologia, no brasileiro, nos regionais, no mundial. Isso aí não se discute, já estão em outra fase, né? Ninguém está discutindo mais isso porque já passou. Agora, a medicina do estilo de vida traz isso como ferramenta. Você reconectar o paciente com a essência dele, com a essência da espiritualidade. Reconectar a mente com o corpo. A gente não faz atividade física, o que vai acontecer com a sua mente? Ela vai desconectar com o corpo. Né, Perfeito. Paula? A alimentação também, né? Que é o nosso tema principal aqui hoje. E a gente vocês veem ao longo de todos os episódios do HealthCast que nunca a gente vai falar de um tema só e vai ficar naquele ali, porque é tudo muito interligado. Então, você vê a Paula comentando que ela estava mudando a alimentação e pegando mais sol. Isso. Mudando a alimentação e preocupada com o horário que ia dormir, preocupada com a live que ela fazia 9 horas da noite. Gente, mas espera aí, eu tô aqui falando da live 9 horas da noite. Isso é a MEV.
E você vai falar com o paciente da espiritualidade, né, Paula? Sim, e ter vou. essa liberdade de falar, olha, sim, isso é fundamental para a Isso sua é saúde. fundamental para a saúde. A espiritualidade, as crenças dele, respeitando sempre as crenças dele, mas a espiritualidade tem que ser trabalhada. O ser humano é físico, mental, social e espiritual. E a gente tem que olhar todos esses pilares e essas formas para tratar uma questão dele. Eu trato a parte mental, mas eu tenho que olhar as restantes, porque elas influenciam o tempo todo a mental. A gente não pode achar que, né... é que nem dizem, a tua consulta é igual uma terapia. Porque não adianta tu trabalhar a nutrição sem ver o lado afetivo da comida para aquela pessoa, ver como que ela encara a alimentação. Porque a gente é um ser humano. O humano é todo e a gente tem que avaliar todas essas partes dele, né? Isso é muito importante. É porque é novo, né, Paula? Então, essa abordagem sistematizada da medicina do estilo de vida, para o paciente é muito novo, porque ele está acostumado com a medicina convencional. Isso. Então, o que ele consegue mais próximo para comparar a abordagem da medicina do estilo de vida é com uma consulta de psicologia. Sim. Porque é uma medicina comportamental. É. Então, ele fica tentando encaixar isso. Parece com o quê? É. Né? E muitas vezes fala, parece uma terapia. Mas é prática médica mesmo. Sim. Ali, nós estamos utilizando ferramentas médicas É. para poder fazer o diagnóstico, instituir o tratamento. Mas é a medicina do estilo de vida. É isso. E o que tu falou da conexão dos neurônios, né? A saúde mental já está atenta a isso. Que viram o quanto é importante até para a prevenção do Alzheimer exercitar o neurônio do agachamento. Tipo assim... Olha isso, gente, quer envelhecer bem, quer né, melhorar essa questão de demências... Infelizmente, a gente tem que fazer agachamento. É difícil, dói, mas não adianta, mulherada, homens. A gente tem que treinar a perna, porque é um estímulo que é muito importante desse neurônio e que ele vai fazer essa estimulação neural. Então, se você tá precisava tudo de um ligado. motivo para Isso. começar o seu treinamento, o seu exercício físico, que vai ser um dos nossos pilares trabalhados aqui nas edições do MEV, do Healthcast, que MEV é essa? Já tem. Doutora Paula já deu pra você. É isso. Ó, prevenção de Alzheimer, eficiente, né, Paula? Eficiente. Agachamento. Aquela frase, se você fosse dar um conselho pra você há 20 anos atrás, qual você daria? Amiga, faz agachamento desde cedo, Vamos quanto fazer uma antes. camisa. Agacha, amiga. Faz agachamento pra preservar seus neurônios. Faça uma poupança de neurônio. Paula, meu amor. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Muito obrigada. Eu agradeço muito a Deus pelo nosso encontro. Porque tem eu já pessoas... te falei, foi o elogio mais lindo que eu vi na vida. Que tu me falou um dia que a nossa amizade era a resposta de oração. Foi o elogio mais lindo que eu já ouvi na vida. Porque, assim, Deus, ele proporciona pra gente alguns encontros na vida. E esses encontros são pra sempre, pra vida toda. E você foi um desses encontros, com certeza. Eu quero te agradecer, minha amiga, pela sua generosidade, de você ter usado seu tempo tão corrido, sua agenda tão, né, ali extenuante para estar aqui um pouquinho compartilhando a sua história inspiradora com a alimentação, com a transição, uma gaúcha que não come carne. E quero te deixar à vontade para dar a sua última dica de ouro aí em relação à alimentação plant-based. Olha, o que eu tenho a dizer é que foi um prazer estar aqui nesse dia contigo, de estar em ritmo de despedida, haja coração. Então, estou muito feliz de passar esse dia contigo, de ser tua convidada aqui. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser o maior sucesso. Amei o nome, que MEV é essa? Fantástica, a Jaque é a rainha dos nomes. Ela é ótima para nome de projeto, nome de tudo. Maravilhoso esse nome. E o que eu tenho a dizer para as pessoas é que isso que a gente estava falando, que às vezes as pessoas que me conhecem estranham muito, que acham que tem que ter um problema para a gente ter mudanças. E eu acho que me conhecem muito por isso. Os pacientes se inspiram muito em mim por isso, porque eu não preciso estar sofrendo para ter uma mudança. Você não precisa descobrir que está doente para começar a se preocupar com a sua saúde. Porque o ser humano, geralmente, ele tem duas motivações para mudar: por amor ou por dor. Ou quando realmente está sofrendo com aquela condição, e aí ele tem que mudar. Um medo, um processo doloroso. Quando a situação é mais difícil estar vivendo do que a dor da mudança, a pessoa muda. Mas eu não tenho esse funcionamento. Geralmente eu mudo por amor. Eu não preciso estar com problema, que foi a coisa... Por que se mudou daquele apartamento maravilhoso? Porque eu me apaixonei por outro e a minha vida se encaixava agora melhor no outro. Então, eu
mudo por amor. Então, acho que as pessoas podem começar cedo a mudar por amor, por querer melhorar a vida, potencializar a saúde delas, ser mais feliz e não esperar uma dor para sair do lugar. Porque se a gente entender, olha o poder que a gente tem, falam tanto de empoderamento. O que é empoderamento? É você estar consciente do poder que você tem de escolha. A gente pode escolher todos os dias a vida que a gente vai ter. Então, a gente tem que mudar. Eu não tô sofrendo, não tenho nenhum problema, mas no que eu posso melhorar a minha vida? A gente não precisa esperar o sapato apertar para se apaixonar por um outro numa vitrine e querer aquele novo sapato. Então, não esperar dor e entender que a gente não pode entrar no piloto automático, que as pessoas se iludem que não estão escolhendo, procrastinando as coisas, mas não decidir é a pior decisão que você faz da sua vida. Não decidir é uma decisão. É decidir não mudar hoje, é decidir não se cuidar hoje. E hoje eu continuo com a minha agenda apertada, mas ela tem os horários rígidos de autocuidado. Então, eu vou fazer minha atividade física. E aí, o meu dia hoje é corrido, mas ele é bem dividido. Eu vou ter um momento com os meus amigos, eu vou ter o meu momento de prazer, eu vou ter o momento da minha família, eu vou ter aquele momento de sol. Quando que eu vou poder tomar sol aqui? Então, eu tô organizando esse equilíbrio. E a gente nunca se sente tão bem quando a gente está vivendo em equilíbrio, né? Exatamente. Muito obrigada, doutora Paula. Obrigada, Paulinha. E eu quero agradecer também a vocês. Esse foi mais um episódio do Que Mev é Essa? Espero que essas histórias te inspirem a vocês fazerem todas as mudanças que são necessárias na vida de vocês, que faça sentido para cada um de vocês. Muito obrigada.